Olá, cidadãos crentes e não crentes. Estamos aqui mais uma vez no episódio do podcast Evangélicos em Foco, entrevistando Manuela Loventhal, pesquisadora, que se dedica aí ao universo evangélico. Manuela, muito bem-vinda. Nós estamos aqui, num podcast que faz parte do projeto Evangélicos e Sociedade, desenvolvido na UNILA, né? E gostaríamos de ter esse momento contigo, te escutar um pouco sobre as tuas pesquisas, né, pelo material que você, sobre o material que você vem produzindo. E podemos começar com você se apresentando, contando um pouco da tua trajetória acadêmica, como começou esse interesse pelo universo evangélico como objeto de pesquisa, né, e aí passando as diferentes etapas, né, graduação, mestrado, doutorado agora. Por favor, né? Gostaria de te escutar e agradeço mais uma vez pela tua disponibilidade de estar aqui conosco. Oi, João, bom dia a todos. Primeiramente, eu que agradeço, né, esse convite, né, que eu considero muito importante, de poder estar nesses espaços, né, ampliar a comunicação, né, sair um pouquinho da bolha acadêmica e me comunicar, né, com outros meios, né, e de uma forma mais descontraída também, né, porque eu acho que é um assunto que é muito interessante, né, para todo mundo tem muito interesse, muita curiosidade de entender, né, de acompanhar, mas acaba que às vezes também é um assunto que também carrega muito preconceito, né, acaba que é muito senso comum permeia, né, esse assunto, principalmente quando se fala de religião e política, né, tem bastante generalizações, né. Então, eu penso que é muito importante a gente estar nesse espaço, conversando, comunicando, né, se expressando. Então, obrigada, né, pelo convite. Bom, sobre a minha trajetória, né, de onde veio esse meu interesse, né, quem sou eu? Desde a minha graduação, eu já em ciências sociais, eu já comecei a me interessar pelo tema da religião, mas ainda de uma forma bastante leiga, né, assim, aquele interesse filosófico, né, de como que funciona a religião na sociedade, como que as pessoas expressam, né, através da religião e aí, a partir disso, né, desse meu interesse primário, que já vinha desde a adolescência e tudo mais, eu sempre pensava muito sobre esse assunto, né, eu comecei a fazer uma iniciação científica sobre o universo pentecostal. Então, eu já comecei a pensar sobre isso, né? Já na iniciação científica na graduação, só que eu ainda estava muito voltada para uma ideia assim de vamos entender as novas igrejas, né? A bola de neve foi o meu foco naquele momento que eu queria estudar como que uma igreja, né, se adaptava de uma forma tão flexível a novidades do mercado, ao marketing, à propaganda, né? Se moldava como sendo uma empresa, né? Eu via dessa forma, né? Tanto é que eu tenho muitas críticas, inclusive, à minha pesquisa, às minhas pesquisas anteriores, acho que isso é normal, a gente vai amadurecendo. Mas a minha abordagem era essa, eu analisava a Igreja Bola de Neve através de como que ela atuava dentro de um mercado. Eu chamava de mercado. Hoje eu já não gosto desse termo para tratar de religião, né? Porque é muito simplista, né? É muito generalizante também, como sendo algo que existe só para suprir lucro e assim, não é bem assim que funciona, né? Tem muitas outras camadas. Mas eu continuei, né, estudando pentecostalismo no mestrado também, mas ainda não estava, eu ainda não estava com esse interesse de analisar o contexto político
em relação com a religião, com o pentecostalismo, né? E aí, colocando aqui já um parênteses bem importante, né? Quando a gente fala de evangélicos, a gente está falando de uma ampla diversidade, né? De vertentes muito, muito grande. Então, às vezes, as pessoas falam os evangélicos, né? E os evangélicos, quem são eles? Não existe um grupo único e homogêneo e somente uma única forma de pensar, né? Uma única conduta, doutrina, vertente. Então, a gente pode pensar uma diversidade, né, desse cristianismo evangélico, principalmente em dois grupos, né, principais, que são os protestantes históricos, né, e o pentecostalismo, de uma forma bem geral. E então, o meu foco sempre foi no pentecostalismo, e pensando principalmente a partir do doutorado, em como que esse pentecostalismo vem se inserindo, né, aos poucos, desde lá atrás, na redemocratização do Brasil, se inserindo e se consolidando dentro de uma política institucional, né? Então, o meu foco principal foi esse, mais recentemente, né, na minha pesquisa de mestrado e do doutorado, principalmente, né? Foi aí que eu cheguei nos conselhos tutelares, né? Porque até então eu ficava muito focada na teologia da prosperidade, né? Pensando mais na performance. Só que aí, aos poucos, eu fui pensando também nessa influência na política brasileira. Aí, né, como a gente vem acompanhando nos últimos anos, a presença pentecostal no Congresso, né, no movimento da Frente Parlamentar Evangélica, começou a tomar forma e se ampliar e fortalecer, né, como um grupo, embora não seja heterogêneo, ele atua de uma forma bastante, né, coletiva, né, pode falar assim. E aí, a partir, né, desses movimentos que vem acontecendo, né, na sociedade brasileira, eu comecei a me interessar bastante e perceber que essa atuação ela tinha muito foco, principalmente na família, né? E cada vez mais e mais em família. E aí foi aí que eu comecei a pensar, tá? Por que esse interesse tão grande na família, né? Onde que vai chegar isso? E, e onde a gente pode focar para aprender melhor isso, né? Tipo assim, tá? Onde a gente vai olhar, né? Aí, foi numa dessas que eu, olhando toda essa movimentação, né, eu cheguei nos conselhos tutelares, porque os conselhos tutelares, eles são onde a família está diretamente, né? É onde se trata diretamente do tema família, né? Porque até então são temas amplos, né? Os projetos de lei, né? Tratam de família, claro, mas não tratam com a família diretamente, né? Em uma relação mais linear. E aí foi uma dessas que eu comecei a pesquisar sobre os conselhos tutelares, e aí os dados das últimas eleições ficaram muito evidentes o quanto que algumas instituições pentecostais estão realmente com foco muito forte nos conselhos tutelares, sim, de uma, inegável, assim, através, né, das pesquisas, a gente consegue perceber que se existe realmente interesse no conselho tutelar. E aí foi aí que eu cheguei nesse tema, principalmente. Uhum. Inclusive é o tema do capítulo que você escreveu pro livro Cruzadas Contemporâneas, né? Uhum. Que tá relacionado ao projeto aqui que a gente desenvolve. E o que me chamou, tem alguns pontos que me chamaram a atenção em relação à tua contribuição.
primeira delas foi a distribuição espacial, né, é, desses evangélicos ou dos tipos de evangélicos, né? Porque você menciona no teu Uhum. texto ali, os evangélicos mais, vamos colocar assim, cabeça aberta e tal, estariam em regiões mais centrais, evangélicos que participariam dos conselhos tutelários, né? Ou que estariam se dedicando a isso, essa atividade, estariam em regiões mais centrais e nas regiões periféricas estariam pessoas né, de viés mais conservador e tal. Eu achei isso muito interessante, né? Essa distribuição Uhum. espacial, é, que provavelmente esteja relacionada a uma condição socioeconômica também, né? É, enfim, foi o primeiro ponto que me saltou aos olhos, assim, né? Não sei se você gostaria de fazer algum comentário sobre isso. Uhum. Sim, sim. Então, é uma das coisas que me surpreendeu bastante na pesquisa, né? Porque aí, na minha pesquisa de doutorado, eu comecei a acompanhar as eleições, né? As últimas eleições, né? De 2023. As campanhas, né? As campanhas que estavam acontecendo em 2023. E aí ficou muito evidente o quanto que estava dividido, né, entre os grupos conservadores, conselheiros tutelares, candidatos a conselheiros tutelares, conservadores, e que a grande maioria era vinculado principalmente à Igreja Universal, né? E aí, do outro lado, estavam os conselheiros mais progressistas, né? Então, assim, formou realmente uma divisão bastante evidente, muito demarcada, uma guerra mesmo. Tanto é que as reuniões eram todas muito confusas, porque realmente tinha uma disputa ali bem marcada, né? E aí, quando saíram os resultados, né, do, do Conselho Tutelar, de quem eram os candidatos eleitos, bairros mais centrais, eles ficaram com os conselheiros progressistas, e os bairros mais periféricos, eles tiveram realmente uma eleição de conservadores, principalmente da Igreja Universal, muito forte. Então, assim, Capão Redondo, por exemplo, foi bem evangélico, né? O resultado, bem pentecostal, né? Uh, Jardim Helena, Grajaú, São Mateus, São Miguel, vários dos bairros de São Paulo que são mais afastados, são mais periféricos, eles tiveram realmente, elegeram realmente líderes pentecostais, né? E aí, pronto, né? O que isso significa? Aí, no primeiro momento, a gente já pensa que, uh, que o movimento pentecostal ele está muito forte na periferia, né, das cidades. Isso a gente já sabe, né, até pelo número de igrejas que existem, né, muito fortes. E também mostra uma outra questão, é que os conselheiros mais ligados à esquerda, eles não conseguem comunicar realmente com os bairros periféricos. Então, isso acontece também em outros níveis políticos, né? Outros níveis de eleições, municipais, estaduais, né? Esse resultado ele sempre se repete, né? Então é uma questão a ser pensada. Por que os grupos progressistas não conseguem chegar nesse lugar? O que está faltando? O que está acontecendo, né? E uma das conclusões que a gente chega, assim, não conclusão, que é muito difícil falar, é isso e pronto, acabou, né? Porque tem muitos motivos. Mas a gente acaba pensando que o Estado, né? Que as ferramentas do Estado, elas acabam deixando, né, os bairros periféricos mais abandonados, né? Mais com vários problemas a serem resolvidos. Então, muitas vezes as pessoas que estão lá nesses bairros confiam muito mais na igreja do que no Estado, Uhum, uhum. né? Porque o Estado nem sempre chega, só que a igreja Sim. está lá.
A igreja está lá todos os dias, né? Organizando pessoas, né? Conseguindo fazer, mesmo que o mínimo, às vezes é já muita coisa do que a gestão do Estado. Uhum. Não, Então, e desculpa, super gerente e é, tudo mais. desculpa te Uhum. interromper. Não só tem a dificuldade de chegar, né? Uhum. E muitas vezes, quando o Estado chega nesses locais, chega de forma desrespeitosa, chega de forma violenta, chega, né? Uhum. Ou até Exato. mesmo eh, a omissão, né? O não chegar já Uhum. é um desrespeito, né? Já é percebido como um desrespeito por essas pessoas, né? E aí uma expressão que você utilizou no texto, que eu achei muito Uhum. legal, é assim, a igreja como canal de exercício de um autogoverno vai se materializar ali nos conselhos tutelares, né? Ou na disputa pelos Uhum. conselhos tutelares, né? Exatamente. Que acaba que se torna uma forma de reconhecimento, né? Ah, eu vou votar em quem eu conheço, eu vou votar em quem está ali na igreja todos os dias, eu vou votar em quem faz parte. Eles até, né, eu entrevistei um candidato que ele falou, ele era da Igreja Universal, e ele falou assim, as pessoas acham que a gente tem uma conspiração gigantesca, uma estratégia para ganhar votos, para convencer as pessoas. Mas, na verdade, o que acontece é que o irmão vota em irmão. Entende? Então, assim, é muito eficaz. Isso é muito forte, né? Então, assim, apesar da gente observar que existe uma movimentação muito forte da frente parlamentar nesse nível mais amplo, o que eu percebi na minha pesquisa é que o Conselho Tutelar ele já funciona de uma forma mais orgânica, sabe? Uma coisa mais da sociedade mesmo, assim, porque o próprio Conselho Tutelar ele é caracterizado justamente por eleger líderes comunitários. Desde o seu início, já era assim. Então, assim, pessoas que já eram lideranças ali na comunidade, já tinham uma movimentação forte, uma influência sobre as decisões, mais ativa, né? Já uma propensão aqui para estar atuando, são as pessoas que entravam para os conselhos tutelares. E hoje, quem são? São os pastores, são as pessoas que estão atuando na igreja já em trabalho voluntário. Então, é muito, muito grande a porcentagem de conselheiros tutelares de algumas das igrejas, que antes de virarem conselheiros já eram líderes comunitários ou que eram voluntários dentro da igreja para trabalhar com alguma questão social. Então, já tinha essa movimentação, né? Acaba que vira um movimento da própria sociedade, né? Isso é interessante também pensar. Uhum, uhum, né? E o modo de ser pentecostal tem muito dessa iniciativa, né? Assim, a Uhum. pessoa se enxergar, ver a si mesma como alguém que pode ter um protagonismo, né? Que pode, né, ocupar um espaço, porque Uhum. através da força do espírito, ou da capacitação do espírito, ela, né, pode, enfim, Sim, pode exato. estar em ambientes de liderança, de Uhum. protagonismo, né? Exato, exatamente. E também uma coisa que eu ouvi muito nas entrevistas, que eu busquei ouvir os dois lados, né? E aí eu ouvi bastante dos conselheiros evangélicos que eles falavam assim, a gente está muito acostumado a lidar com a precariedade social. Principalmente a igrejas como a Universal do Reino de Deus está já atuando com trabalho social, né? E aí eles falam muito isso. A gente já lida com precariedade social, a gente já lida com vários problemas de vulnerabilidade de crianças, né, de pessoas que estão na rua.
Então, a gente já sabe lidar com os problemas do conselho tutelar. Era um dos argumentos que estava sempre colocado, né? E aí também pensando sobre esses lados, que se a gente pode, né, pensar que essa forma de ver o mundo, né, até mesmo uma ação de, de ajudar o outro, né, estamos presentes dentro da doutrina, né? Então, acaba, tanto é que a Igreja Católica era quem tomava frente do Conselho Tutelar antes, né? E é por isso também que começou esse incômodo tão enorme, assim, porque muita gente fala, mas o Conselho Tutelar não é lugar de religião. Mas sempre foi tomado por pessoas ligadas à igreja. Uhum. Então, isso já é uma coisa que acontecia há muito tempo, né? Agora, a diferença é que com esse boom, né, do pentecostalismo no Brasil, esse reflete em outras áreas, né? Reflete, não tem como a gente impedir, né, de que isso aconteça. Então, as pessoas querem se sentir representadas nesse espaço, né? Uhum. Uhum. E aí pensar, né, nessa questão geográfica que você falou, a gente pode realmente pensar, né, em como que é uma tomar, como se a periferia estivesse tomando o poder de alguma forma, né, através do Conselho Tutelar e desse, podemos pensar assim, né? Uhum. Um poder pelas margens, né? Como você menciona ali na. Exato, exatamente. Tem uma pesquisadora, Mariana Cortes, que ela usa exatamente esse termo, né? Ela fala sobre uh, sujeitos periféricos utilizando o pentecostalismo para alcançar o poder que até então era defensão das classes, das elites, né? Então, ela é um dos argumentos de que esse incômodo ele existe também porque é um incômodo de classe, né? O pentecostalismo ele também é um fenômeno, um movimento social que se desenvolveu no Brasil, muito ligado às periferias. Então, existe também essa forma da gente pensar isso, né? Uhum. Uhum. Com Uhum. certeza. Uhum. E isso que você comentou em relação ao interesse dos evangélicos pelos conselhos tutelares, que antes tinham como maiores protagonistas os católicos, quando mais ou menos se deu essa virada, assim, né? Uhum. Sim. Então, a Igreja Católica ela já estava ligada aos conselhos tutelares desde da criação, né, do ECA, que foi quando os conselhos tutelares passaram a atuar, né? Só que acabou que os conselhos tutelares eles se tornaram um órgão um pouco desassistido ao longo do tempo, né? Então, lá nos anos 80, com a fundação do ECA, com todas essas questões, o Conselho Tutelar ele era muito importante, né? E ele era um órgão que ele tinha como intuito não estar ligado a nenhum partido político, a ser um órgão autônomo da sociedade, liderado pela comunidade, com pessoas eleitas pela comunidade, né? Então ele tem todas essas características de ser algo bastante democrático, até porque ele é um resultado ali da redemocratização do Brasil, né? Então, só que a Igreja Católica, ela sempre ficou muito à frente, né, no início. Porém, ao longo do tempo, isso começou a enfraquecer um pouco, né? Não, lá para o final dos anos 90, o Conselho Tutelar não era algo que as pessoas pensavam sobre, né? Tanto é que muita gente não sabe nem como funciona, né? Mas, a partir mais ou menos de 2010, começou esse fenômeno que a gente está vendo a cada eleição de Conselho Tutelar, que é a presença de representantes evangélicos dentro desse conselho. Mas
foi em 2019, principalmente, na eleição de 2019, que chamou mais a atenção, principalmente da mídia, né? Então, acho que a mídia ficou muito em cima desse fato, né? Porque tiveram muitos votos, por exemplo, a candidata mais votada, ela teve em São Paulo, né? Ela teve mais de 4.000 votos em uma eleição que é facultativa, ou seja, não é obrigatória. Uhum. Então, assim, essa candidata que era ligada já à Universal, ela foi muito votada, e aí a mídia começou a ficar. Vários pesquisadores também começaram a prestar mais atenção. O que está acontecendo, né? E aí foi... Desculpa, mais nada. só um parênteses. 4.000 votos na cidade de São Paulo. Lembrando que a tua pesquisa é focada na cidade de São Paulo. Exatamente. Na cidade de São Paulo. E assim, no bairro, né? Na verdade. Porque as pessoas votam a partir de setores, né? Tá. Não é a cidade toda vota em qualquer um. As pessoas votam nos seus bairros. Cada conselho tutelar atende 3 a 4 bairros, mais ou menos. Né? Então, aconteceu isso, e aí a Igreja Universal, nessa eleição de 2019, ela publicou muitos textos, muitos vídeos, várias notas na internet, nos seus jornais impressos, falando da importância dos conselhos tutelares. Da importância, por que eles eram importantes? Porque as pessoas também nem sabiam muito bem. Teve até uma série de TV da Record que foi feita, e agora eu não vou saber exatamente o ano que ela foi lançada, só que aí ela mostra o conselheiro tutelar como um herói, como alguém que salva vidas. Então, assim, a imagem do conselheiro tutelar começou a ficar sendo reformulada, né? Como uma pessoa que luta pelos direitos das crianças, dos adolescentes, né? E que, por isso, as pessoas precisam prestar atenção nele, né? Então, assim, principalmente a partir de 2019, o Conselho Tutelar ele começou a ficar em muita evidência. E aí, na eleição de 2023, esse número de conselheiros tutelares evangélicos, principalmente ligados, eu falo da igreja, porque ela é realmente a mais, a mais atuante nesse espaço, né? Em 2019, esse número dobrou praticamente, né? E na cidade de São Paulo, falando. Então, foi com essa movimentação que os grupos progressistas também começaram a reagir, né? Na verdade, desde 2019 começou essa reação. Então, se por um lado os grupos progressistas lançam uma nota, lançam um texto, uma postagem, aí os conservadores, né, ligados a pentecostais, lançam outra, aí fica realmente uma guerra, né? Isso dá bastante evidência. E é interessante como o discurso religioso vai, de certa forma, moldando a esfera pública, né? Ou vai sendo um ingrediente cada vez mais presente na esfera pública, né? Porque, bom, pelo menos de início, né? Acho que é um dos aspectos que dá para ressaltar, e eu gostaria de escutar mais sobre isso, parte disso talvez seja porque é como as pessoas se reconhecem, né? Não só a si mesmas, como os outros, né? Ou as outras pessoas com quem ela convive, a sua comunidade, né? Então, passa a ser uma consequência da importância que esse discurso religioso toma na esfera pública, né? Para aquela pessoa, né? Ou para aqueles grupos, né? Sim, exatamente. Porque se a gente for pensar o que é a esfera pública, né? Esse lugar que as pessoas se comunicam, ele não é um lugar dado, fixo, né?
pronto, acabado. Ele é um espaço em constante transformação, né? Em constante movimento, que vai se reformulando a cada período, a cada época, né? A cada possibilidade, né? E ele vai acompanhando o que está acontecendo, né? Por exemplo, se a gente pensar agora a internet. A internet é um espaço público, né? Não é só aquele momento que você vai lá e vota, que você está participando da democracia. Não, você também está, quando você publica um texto na internet, você publica a sua opinião, né? E aí vem os algoritmos também moldando a opinião, e ao mesmo tempo que a gente é moldado por eles, e eles moldam a gente. Então, assim, a religião também faz isso com a esfera pública, né? O tempo todo. Então, assim, eu parto muito de uma ideia de que essa produção desse espaço público, ela está muito atrelada à religião desde os primórdios, né? Aqui no Brasil, principalmente, né? Então, é muito difícil da gente pensar em uma esfera pública laica, completamente isenta de religião no Brasil, uma vez que a gente está num país que a presença religiosa ela atravessa a vida das pessoas, né? O cotidiano das pessoas. Então, a presença, a religião, ela é muito atrelada ao dia a dia, às crenças, aos hábitos, aos valores. Então, como que a gente vai pensar, né, em espaço laico, num país tão místico, tão religioso, tão ligado a crenças tradicionais, etc., né? Então, eu penso muito que é difícil a gente pensar isso, porque o que é a religião, né? A religião, ela é o ritual, o rito, a oração, aquele momento de prática, ou ela também está nos valores das pessoas, né? Nas ideias, na ética, na moral, na motivação, que as pessoas vão tomar atitudes no dia a dia. Então, como que a gente vai exigir, por exemplo, de um funcionário público que ele deixe a sua religião de lado e entre para trabalhar como alguém sem religião? Então, eu acho que é muito ilusório a gente pensar que é possível uma política, uma esfera pública completamente separada e isenta de qualquer religião, né? Até porque desde o começo da separação do Estado com a Igreja no Brasil, a Igreja Católica ela continua atuando muito fortemente, né? No Estado, né? Não, e por muito tempo, bom, primeiro, uma pesquisa recente foi publicada, né, que colocando o Brasil como um dos países onde as pessoas, o maior percentual de pessoas acreditam em Deus, né? Então, isso é um ponto. Historicamente, por muito tempo, ser brasileiro era ser católico, né? Fazia parte da identidade, né? A identidade das pessoas tinha esse ingrediente muito forte, né? E então esperar que isso não viesse a acontecer também com os evangélicos, né? Não sei se seria muito, não teria muito sentido, né? Logicamente é muito realista, exatamente, né? Sim, sim. Agora, o que eu acho que é importante a gente perceber é que as formas com que a religião vem se expressando no espaço público é o que mudou, né? Porque até então, né, a Igreja Católica ela tinha uma atuação que era bastante escancarada até, né? Se a gente for em qualquer lugar, tem um crucifixo, tem vários elementos, né? Escolas, hospitais, cartório, né? A prefeitura.
Tá, e aí, agora, eu penso que a forma de expressão, né, principalmente pentecostal, né, no espaço político, ele está ganhando uma roupagem diferente, né, até porque tem muita resistência, né, óbvio. Então, acaba que as pessoas, os representantes políticos, eles não vão defender um projeto de lei usando a Bíblia. Eles até fazem isso, a gente sabe, em alguns casos. Mas, quando vai tratar de questões jurídicas, não pode, ele sabe que ele não vai ganhar falando assim, não, eu sou contra, porque está fora, não está na Bíblia, né? Usando essas palavras, esses termos, essa questão mais teológica, mais, né, doutrinária, mais relacionada à doutrina religiosa. Então, acaba que o que está acontecendo, pelo que eu estou percebendo, é que a forma de expressão ela está sendo usando os termos dos direitos humanos, né? Então, o argumento, geralmente, ele vai muito mais para o lado de que isso é uma defesa dos direitos humanos, do que isso é contra a moral cristã, né? Por quê? Porque é muito mais universal dizer que precisamos defender crianças, se casais gays adotarem as crianças, isso pode ser prejudicial para os direitos das crianças, isso pode ser prejudicial para os direitos humanos, usar essa roupagem, esse argumento, essa narrativa, né, de que o aborto, por exemplo, é muito mais um problema ético, né, relacionado ao direito, do que dizer que não está na Bíblia. Então, assim, a forma de atuação está sendo transformada, né, pelo que a gente vem observando, né, e muitas dessas atuações, assim, eu percebo que estão relacionadas a isso. Então, o que está ficando em pauta é a defesa dos direitos humanos, muito mais do que uma narrativa religiosa, né? E parece que a religião mesmo, ela não está mais em pauta, ela está em outro patamar, né? E aí o que fica acaba sendo a proteção, né? No caso dos conselhos tutelares, por exemplo, a proteção da infância, né? Criança, o que é muito válido, mas que também precisamos ficar atentos se não é uma instrumentalização, né, para defesa de determinados grupos, preceitos que não atendem a toda a população, né? Porque às vezes muitas pessoas não se sentem contempladas por aquilo, né? Por aquela ideia. Então, isso acaba que não é democrático em alguma instância, né? Uhum, uhum. Sim. Inclusive, a presença do argumento religioso você menciona cita até no teu texto a obra do Casanova, né, que é um clássico aí dessa área, né, enfim. Uhum. É, mas eu não sei se na obra do Casanova essa tradução, vou chamar aqui tradução remetendo ao conceito do Habermas, tá? Essa Tá. tradução do argumento religioso para um argumento mais laico Uhum. também é sinalizada na obra do Casanova. Ou ele coloca isso, ou ele coloca o discurso religioso como estando presente de uma maneira mais dura na esfera pública. Então, o Casanova ele foi um dos primeiros, né, a pensar a religião na esfera pública, mas já tem muitas atualizações, né, dele, sendo que foi uma das questões que eu reformulei nas minhas pesquisas, né, que antes eu usava bastante ele, e agora já tem outras, não que ele não seja interessante e ainda esteja muito atual, mas tem vários novos pesquisadores que questionam, né, essas concepções, né? Mas ele já, naquele momento, falava bastante sobre
como que a religião vem construindo novos recursos para atuar dentro da esfera pública, digamos assim, com uma forma mais laica de ser, né? Com uma linguagem mais jurídica, com forma assim, muito mais jurídica, né? Usando termos seculares e tudo mais, né? Porque senão ela não é legítima, né? Qual que é a linguagem que é aceita, vamos falar assim, na política. Não é tão aceito você chegar falando diretamente sobre a Bíblia, mas é aceito você falar que é importante proteger a família, né? E aí também entra nessa questão. A família, ela foi um pouco sequestrada, né? Vamos falar nesse termo, assim, pelos conservadores nesse sentido, porque defender a família todo mundo defende, né? Como defender liberdade, todo mundo quer defender, né? Exatamente. E aí fica parecendo, né, que só quem é conservador que defende a família. Sendo que, na verdade, é uma família patriarcal e tradicional que está sendo defendida, né? Porque os progressistas também defendem a família. Só que a forma como que é colocado é como se os progressistas quisessem destruir, né? Quisessem acabar com os laços familiares, com os sentimentos das pessoas, com o afeto, distorcer tudo, né? As crianças. E aí eu acho que isso saiu muito forte na minha pesquisa também. Por quê? Porque às vezes, quando eu entrevistava as pessoas, elas falavam assim, não, eu sou a favor da família. Por exemplo, quando você entrevista alguma pessoa que é de um bairro periférico, que frequenta a igreja, e aí quando ela vai falando o que é a família para ela, você percebe que ela não é conservadora, sabe? Só que ela é tão colocado ali, né, na cabeça das pessoas que isso é ser conservador, você é conservador. Que a própria pessoa se diz conservador, mas às vezes ela mesma não é, né? E a família também é uma coisa muito ampla, né? Porque a família pode ser laços afetivos, pode ser tantas outras formas de expressão, né, da família. Então, muitas vezes, o que é chamado de conservador nem é exatamente conservador. Não sei se ficou claro o que eu queria dizer. Mas você poderia dar um exemplo em relação a esse sentido? Uma conversa que você teve com alguém, uma das entrevistas? Por exemplo, vamos pensar nas mulheres, né? Acho que as mulheres, tanto é que tem duas pesquisadoras que fizeram um levantamento bem legal, a Jacqueline Teixeira e a Lídia Reis, que fizeram sobre como as mulheres evangélicas percebem as eleições do Bolsonaro, né? E aí, nessa pesquisa, fica muito evidente que essas mulheres, elas defendem um estado de bem-estar social, tá? Então, quando você fala assim, o que você espera de política, na política? Eu espero que a minha família seja protegida, que a minha família tenha saúde, que os meus filhos tenham escola, né? Que os meus filhos possam estudar, fazer uma faculdade, trabalhar, não morrerem, não irem para o tráfico, né? É isso que elas entendem como proteção da família. Então, quando elas ouvem o Bolsonaro, por exemplo, falando eu sou a favor da proteção à família. Logo, elas pensam nisso. Elas pensam, então quer dizer que ele quer que os seus filhos tenham saúde, tenham
sobre isso seriam os progressistas, né? Só que aí fica como se os conservadores, por exemplo, estivessem defendendo essa família da forma com que as pessoas realmente queriam que ela fosse defendida, né? Porque a família tradicional brasileira, ela é uma ilusão, né? A grande parte, muitas mulheres são mães solteiras, né? Não tem, as crianças não têm pai. Então, esse formato de família tradicional, ele já é um pouco perdido, né? Então, nesse artigo delas, que o que pensam as mulheres evangélicas, fica muito claro isso, que elas se entendem como defensoras da família, mas o que elas estão entendendo como defesa da família são defesas de direitos básicos, tá? Então, seria mais ou menos isso. Sim. Essa é a ideia. Essa idealização que você mencionou, né, que muitas vezes não corresponde à realidade, as pesquisas apontam que a maioria das pessoas que estão na igreja são mulheres, né? E são mulheres de renda mais baixa, né? Habitantes da periferia. E às vezes a idealização chega ao ponto de, por exemplo, né, numa obra da História das Mulheres no Brasil, né, eu me lembro de um texto que um casal, isso no início, final do século XIX, início do XX, um casal começa um processo de divórcio e aí estão ali disputando a guarda dos filhos, né? E uma das acusações ou dos argumentos que o marido, né, coloca para ficar com a guarda dos filhos é que a mãe não poderia assumir essa guarda porque teria que trabalhar. Aí na hora que eu li, eu pensei assim, mas peraí, ele não vai trabalhar também? Né? Então, tipo, né? Assim, há muito tempo, né? A idealização que se tem do feminino, no caso aqui, né? Não corresponde à maioria, né? Do que é a realidade, do que é o dia a dia da mulher brasileira. Exato, Que sai para trabalhar todos os dias, que é chefe de família, né? Que cuida dos filhos e às vezes cuida de um pai ou da mãe que já está numa idade avançada e tal. Tipo, né? É uma idealização que não corresponde à realidade, mas são paradigmas que estão aí, né? São expectativas, talvez, que estejam aí, né? Sim, exatamente. Porque a ideia de proteção à família é uma ideia muito mobilizadora, né? Muito, muito eficiente. Quem vai falar que não é, né, a favor? E aí acaba que, assim, na minha pesquisa, quando eu fui pesquisar mais a fundo sobre as campanhas, né, o teor das campanhas, eu caí em vários grupos de Telegram que eram sobre, né, conselheiros tutelares evangélicos, como encontrar o seu conselheiro tutelar evangélico, como escolher um conselheiro que é a favor da família, com essa temática, né, bem forte, vários dos grupos, né. Então, os nomes eram Família e Seus Direitos, Pró-Família, então, assim, Pró-Família. Já ficou aquela coisa assim, ok, então só vocês são Pró-Família. Mas aí aconteceu que eu fui percebendo que essa narrativa envolvendo um sentimento comum, né? Então, a família está em risco, nós precisamos salvá-la, a gente precisa escolher pessoas que vão salvar a família, porque as escolas estão deturpando conhecimento, e aí homeschooling também era muito forte, vários grupos querendo eleger conselheiros tutelares que eram a favor do homeschooling, porque a escola estava distorcendo o conhecimento, né, principalmente relacionado à educação sexual. Então, também era muito forte essa questão do homeschooling. E aí eu fui
questão da família, ela estava ficando cada vez mais central ali e muito forte. Porém, como a gente estava falando no início, esse movimento é um movimento mais amplo, né? Porque ali no dia a dia real das pessoas, esses discursos, eles são importantes, claro, mas as pessoas estão mais preocupadas com em escolher pessoas que são atuantes ali na sua comunidade, né? Então, assim, tem esse lado da grande narrativa, que são grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, alguns jornais, algumas redes sociais, algumas coisas. E, por outro lado, tem as pessoas reais, né? E eu tentei observar esses dois lados, né? Então, assim, quando você vai lidar realmente com a população e pergunta para elas o que é importante para você em um conselheiro tutelar, né? O que elas vão falar? Elas vão falar que a família ela está muito mais ligada a uma questão de acolhimento, de união, de companheirismo, né? Então, as pessoas, muitas vezes uma comunidade, as pessoas ali daquele bairro se consideram família entre elas, né? Então, é uma categoria que ela tem relação com medos, com anseios, com vulnerabilidade, né? Por isso que eu estava querendo colocar essa questão aí de que o discurso de família, às vezes, ele também é algo um pouquinho abstrato ali, né? E aí, nesse sentido, as pessoas preferem votar em alguém que elas conhecem, que está ali na comunidade, atuando. E muitas vezes nem fala tanto ali de processo de família tradicional, mas na prática ela está atuando na comunidade. E, coincidentemente, ela é da mesma igreja. Então, as pessoas vão querer votar nessas candidaturas, né? Então, assim, são vários lados, na verdade, né? Tem muitos elementos. Assim, é bem complexo, não dá pra gente falar assim, existe uma manipulação, uma estratégia, né? Existe também estratégias de eleição nas campanhas, também tem muitas. Mas também tem esse lado mais orgânico, que eu acho que foi se revelando ao longo da minha pesquisa, que me surpreendeu bastante, inclusive, que no começo eu não esperava, né, tanto, e que eu acho que muita gente também não sabe, então acho que é importante a gente falar aqui também. Isso, você percebe essa movimentação em torno dos conselhos tutelares, essas campanhas, né? Talvez como uma forma de iniciação para uma carreira política visando outros níveis? Isso apareceu nas suas pesquisas? Como é que foi? Sim. Também tem esse ponto que eu acho que é bem importante a gente falar, né? O que eu percebi, né, nessa pesquisa até então. Primeiro, que existem muitos conselheiros, muitas pessoas que querem entrar na política e não sabem por onde, né? Não sabem como, e acabam se envolvendo primeiro com o trabalho da igreja, então é um primeiro passo, é uma escola, uma escola, das pessoas terem relação com a vida pública, né? E aí depois elas vão para o conselho tutelar. E depois do conselho tutelar, elas conseguem algumas fazer nome, né, no bairro, na cidade, no caso de São Paulo, e vão para outros quadros, né? Às vezes vai ser assessor ou mesmo vereador. E aí a gente pode citar um exemplo muito marcante, que é a Damares Alves, que era ex-conselheira tutelar. Ela foi conselheira tutelar e ela depois virou deputada, né? Ministra. Então, assim,
Uma das coisas que eu percebi, uma das questões que ficou bem claro na minha pesquisa, foi que sim, que o conselho escolar pode ser considerado uma escola para pessoas entrarem na política, né? Aí um segundo ponto é que ele também é um emprego, né? E que ganha relativamente bem comparado a outros empregos que não exigem formação. Porque o conselheiro tutelar não precisa ter uma graduação, um curso profissionalizante para se candidatar, né? Justamente porque ele é um órgão que visa a comunidade, né? A líderes, colocar como no centro das decisões dos líderes comunitários. Então, não faria muito sentido se você restringisse assim, né? Vai ter uma prova, vai ter um processo seletivo de títulos. Isso aí ia acabar perdendo o sentido real do conselho tutelar. E isso inclusive, algo de muita crítica entre eles, né? Mas aí tem essa questão, né? Muitas pessoas, às vezes, a própria igreja, isso eu ouvi bastante, ela aconselha as pessoas, né? Tipo, você está precisando de emprego. Olha, o processo seletivo do conselho escolar está aberto, já pensou nisso? Pode ser interessante, a gente pode te ajudar. Ou você é uma pessoa muito importante na igreja, você já está com um cargo bom na igreja, então quer dizer que você pode ter chances também de entrar para o conselho escolar. E aí não dá para negar que sim, existem campanhas internas dentro da igreja, existem várias formas assim de, de ajudar as pessoas a se elegerem, né? E aí essas formas ficaram um pouquinho ocultas na minha pesquisa, né? Porque ainda é uma coisa que não se fala muito, né? Então toda vez que eu tentava emergir um pouco mais, assim, mas existe, qual é o tipo de incentivo que a igreja dá? Não, a gente não pode falar sobre isso, sabe? Então fica sempre algo um pouco nebuloso, digamos assim. Uhum. Mas para mim ficou bem claro que existe sim essa forma de ver o conselho tutelar como um trampolim, talvez, né? Para aprender um pouquinho mais sobre a vida pública. Uhum. E isso ficou um pouco disperso, uma pergunta que me surgiu agora ficou um pouco disperso na nossa conversa aqui, né? Mas só para a gente Uhum. marcar melhor, é, falar um pouco sobre a campanha, sobre os mandatos dos conselhos tutelares. Você já Uhum. mencionou que a votação é distribuída por zonas da cidade, né, um conjunto de bairros. Imagino que seja Uhum. por número de habitantes, proporcional a, enfim, né, você vai poder especificar Uhum. melhor. Mas o mandato de quantos anos do conselheiro, quanto tempo de campanha, como é que funciona essa dinâmica? Tá. Então, as campanhas, quer dizer, o mandato, ele funciona igual um mandato de outros níveis, por 4 anos, né? Então, a pessoa, ela fica lá por 4 anos, ela pode ser reeleita, e aí isso mudou, é uma coisa importante, porque o Bolsonaro foi o Bolsonaro, principalmente, que fez essa mudança, que até então não podia se reeleger. Não podia se reeleger. E isso fazia com que tivesse um trânsito muito grande de pessoas, né? E era mais diverso, né? As pessoas conseguiam. E também acabava que impedia de ser um emprego ali, né? Que as pessoas que não estavam muito interessadas. Não tenho nada, nenhum emprego, vou ser conselheiro escolar. Não. Aí, o Bolsonaro, em 2022, ele decretou de que os conselheiros tutelares poderiam se reeleger infinitas vezes até não ter mais limite. Olha só. E aí, então, isso foi um marco muito interessante, muito importante.
E a partir daí, virou uma carreira, né? Porque aí as pessoas começaram a entrar e ficar, e ficar, e ficar, e ficar cada vez mais, né? E aí, muitos começaram a se tornar coordenadores ali dentro, né? Então, isso mudou o perfil do Uhum. conselheiro tutelar, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? E aí, sobre as regras de elaboração da, da campanha, né? Também tiveram algumas mudanças nessa última eleição, que foram bastante criticadas e que deu bastante espaço para subserve, né? Por exemplo, até então não precisava ter nenhuma TV. Para você comprovar experiências, um documento escrito à mão, passado. Eu tenho experiência com cuidados de criança no meu bairro. O pastor da minha igreja escreve um documento de que eu cuido das crianças dentro da igreja. Porque muita gente tinha experiência dentro da igreja. Então, a forma com que elas comprovavam a experiência era com o documento da igreja. E era feito, tranquilamente. Desde os membros do Conselho Tutelar da cidade de São Paulo, na gestão de 2000, anteriores a 2023, já com essa movimentação de disputa, mudaram as regras do edital e passaram a não aprovar mais esse documento se eles fossem vinculados à igreja. Uhum. Então, muita gente foi deferida. Muita gente, muita gente. Pessoas que já eram conselheiros tutelares foram indeferidos, pessoas que tinham trabalhado na igreja por muito tempo como voluntários e tinham muita experiência foram indeferidos porque o documento era vinculado à igreja. Uhum. Então, assim, mudou essa regra. Então, hoje já não pode mais, né? E o material vendido também mudou. Até então, as pessoas podiam fazer os santinhos santinho de campanha, sabe? Uhum. Uhum. E aí ela colocava ela colocava também outros amigos, e acabava que votava, uh, elegia pessoas em grupos, como se fosse uma chapa, né? Ah, esse é o meu santinho, mas também aí coloca lá outros candidatos que fecham com você. E era totalmente aceito, isso acontecia, né? Até cinco candidatos. O mesmo santinho não tinha problema nenhum. Mas com essa, essa reunião aí do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente que mudaram as regras, eles proibiram o santinho com mais de um candidato. Isso também quebrou um pouco, né, o monopólio ali, porque até então entrava cinco da mesma igreja, Hum. sabe? Tanto é que alguns conselhos tutelares em São Paulo têm cinco candidatos, todos da mesma igreja. E aí isso ficou um pouquinho problemático ali, né? As pessoas começaram a se questionar. Então, não vai ser muito democrático, né? Como que cinco pessoas que pensam igual, então, vindo da mesma instituição, acaba ficando uma coisa meio um monopólio, né? Uhum. E aí mudaram. E foi o CMDCA que mudou, né? Que é o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Uhum. E aí eu entrevistei eles e eles me falaram, a gente estava tentando evitar algo que está na própria resolução, né, do Conselho Tutelar, está no próprio, nas próprias regras, né, que era evitar monopólio religioso ou político. Então, Uhum. isso já está escrito na resolução, mas até então, como eu disse para você, ninguém olhava muito para os conselhos tutelares, então muita coisa passava. E aí foi numa dessas que começaram a mudar, né? Então, essas mudanças elas foram vistas pelos evangélicos, pelos pentecostais, como preconceito contra, né? Como intolerância religiosa,
como uma guerra declarada. E aí isso aguçou mais ainda a disputa, né? Então, assim, a partir dessas mudanças, muita coisa mudou, porque muita gente, 90%, por exemplo, das candidaturas no primeiro momento que abriu o edital, 90% foram indefinidas, para você ter ideia de quantas pessoas ficaram de fora, Uhum. né? Então, pela tua fala aí, essas regras do pleito são definidas pelas prefeituras, ou seja, é uma instância municipal, né? Exatamente. Dentro da prefeitura, né, tem um órgão que é o CMDCA, que é o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Esse conselho, eles são responsáveis por produzirem o edital do, da campanha de cada eleição, né? Uhum. E também fiscalizarem. Então, eles que recebem as denúncias, eles que recebem, né, todas essas questões, eles precisam ficar muito atentos a como está acontecendo e tudo mais. E aí, com essa entrada muito grande, né, de evangélicos no Conselho Tutelar, o CMDCA ficou mais atento e começaram a criar essas estratégias para dificultar, digamos assim, esse monopólio religioso que eles chamam, né? Uhum. Olha só. É, é, Manuela, caminhando para o nosso encerramento, né? Conta um pouquinho para nós da tua trajetória também você teve um período de sanduíche, né, durante o doutorado. Como é que foi isso aí na tua pesquisa, né? Se teve alguma relação ou melhor, se esse período fora, né, te ajudou, traz alguns elementos para a tua pesquisa em relação ao Brasil, como é que é, onde você esteve, enfim, se você puder dar uma palhinha para gente. Uhum. Tá, eu fiz um período de sanduíche, né, na Alemanha, que é o doutorado de sanduíche, né, quando você vai fazer parte do seu doutorado em outro país, né? E aí eu vim para a Alemanha, né? Conheci uma professora que ela estudava também essa questão, uh, essa relação entre religião e política, mas ela estuda isso no Níger, né, na África, não é aqui na Alemanha. Mas aí nesse período eu acabei fazendo mais entrevistas online, né? Como eu estava longe, né, não tinha como eu fazer a pesquisa de campo, né? Visitar os conselhos e tudo mais. Então acabou que eu participei das reuniões online. Elas aconteciam. Elas ainda acontecem, na verdade, todo mundo pode participar. Está no site da Prefeitura de São Paulo. Toda última segunda-feira do mês, às 10 da manhã. E aí eles discutem, né, as pautas, as pautas. Foi lá que eu vi o quanto estava tendo essa disputa por causa do digital, né? E aí eu participava bastante dessas reuniões, eu conversava com alguns interlocutores também, que eram conselheiros estelares que eu mantive contato, então eu estava sempre perguntando sobre as novidades, sobre como estavam acontecendo, as últimas decisões, né? Acompanhava também as redes sociais, né? Então, um ótimo espaço para a gente observar o espaço público, né? Como a gente estava dizendo. Então, acompanhando as hashtags, sempre muitas polêmicas, né? O Brasil é ótimo para isso. E algo que me chamou muita atenção e que me surpreendeu bastante foi o fato de que as pessoas aqui na universidade que eu estava estudando são pessoas de muitos lugares do mundo, né? Então tinha gente da Ásia, da Índia, né? De vários lugares da Ásia, várias pessoas da África, de vários países diversos, né? E todas elas
conheciam um pouquinho, pelo menos, já tinham ouvido falar um pouquinho da política do Brasil. Isso foi algo que me chamou bastante atenção, né? Porque às vezes a gente pensa, por mais que a gente saiba, né, que o Brasil é muito grande, que existe, né, chamar atenção, algumas coisas, mas eu não fazia ideia de que as pessoas sabiam sobre, por exemplo, a eleição do Lula, as disputas internas, como que está a política do Brasil. Já tinham ouvido falar de várias igrejas do Brasil, porque o programa era de religião e sociedade, né? Já tinham ouvido falar das igrejas do Brasil, e eram muito curiosos, muito, né? Às vezes a gente acha que não, que o mundo não está preocupado, mas está bem preocupado. E aí essa questão me chamou bastante atenção. E aí foi muito legal poder compartilhar também alguns elementos, né, que eles também não sabem, né, como por exemplo a questão de que o pentecostalismo ele existe no mundo todo, mas aqui no Brasil ele tem elementos mais sincréticos, né, que acabam misturando com algumas tradições afro-indígenas, né, então assim tem todas essas particularidades, né, e muitas vezes as pessoas não sabem, né, porque uma coisa cada religião ela se manifesta de uma forma de acordo com a, a história do país, né, a política, a economia, né, os processos históricos, etc. Então, foi bem legal eu poder compartilhar com colegas, né, de vários lugares esses elementos. Então, acho que o que me foi mais rico, assim, foi realmente essas trocas, assim, sobre aprender também um pouquinho mais como funciona os outros pentecostalismos no mundo, né? Principalmente na África, que foi com quem eu tive mais contato. E que existem muitas das igrejas do Brasil estão também na África, né? No continente. Então, acho que foi isso que foi mais interessante para mim. Que legal. Bom, Uhum. você gostaria, quero te pedir para deixar considerações finais aí, tuas últimas palavras, né? Aproveitar e te agradecer mais uma vez por esse tempo. Eu que agradeço. E, bom, sobre as considerações finais, eu acho que a gente pode, né, pensar sobre essa questão que a gente estava falando até então, assim, que não existe, né? Acho que a gente não pode pensar, assim, evangélicos estão entrando na política, a política está sendo dominada por pessoas religiosas ou algo assim. Eu acho que a gente tem que pensar mais em como que a sociedade ela está se construindo o tempo todo, né? Então essas coisas elas fazem parte, né? A política ela não é uma coisa que ela é fechada e pronto, acabou, ela é daquele jeito e todo mundo que entra nela novo está invadindo. Acho que a gente tem que mudar um pouquinho essa ideia de que esses fenômenos eles estão infiltrações na política, estão interferindo, estão atrapalhando. Eu acho que a gente tem que pensar mais em como criar, construir, né, diálogo entre as diversas religiões dentro da política. Como que a gente pode construir meios e caminhos para que diversas religiões possam ser reconhecidas, né, concursadas, e como que a democracia ela pode ganhar muito com esses diálogos. Então, ter pessoas vinculadas a religiões dentro da política é muito mais um ganho do que uma perda, né? Eu penso, para a nossa democracia. Então, acho que a gente tem que ampliar essa nossa visão, ter um olhar menos preconceituoso, menos generalista,
e mais voltado realmente ao bem-estar social da população como um todo. É isso. Bom, foi um prazer receber aqui a Manuela Lovental, doutoranda pela Unifesp, contando um pouco sobre a sua pesquisa dedicada aos evangélicos, né, universo evangélico. Antes de terminarmos, queremos lembrar a todos que vocês podem seguir o Observatório Evangélico Sociedade nas redes sociais, né? Acompanhem também a gente no Instagram e no Spotify, YouTube, para ficar por dentro de todos os novos episódios, né? Além de conteúdos exclusivos, né? Procure por @Observa Evangélicos e não deixe de nos seguir, né? Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima.